Meus amados irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos estar tratando sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Então, o Senhor Jesus Cristo, assim como ele instituiu o batismo, para que fosse um símbolo que a sua igreja realizasse na prática, trazendo alguns propósitos que nós aqui estudamos. Esse vídeo você pode acessar ele no nosso canal. A Santa Ceia também é uma importante prática que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, para que fizesse em memória dele. Então, a Santa Ceia ela tem alguns aspectos. São 3 aspectos que nós temos que levar em consideração. Primeiro, ela aponta para o passado, porque no passado nós relembramos que foi na cruz do Calvário que o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe a nossa redenção, onde levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões, nossos pecados, nos dando uma viva esperança e um novo caminho agora para chegarmos ao trono da graça. Ela também aponta para o presente, porque nós agora, que antes éramos condenados, agora estamos salvos em Cristo Jesus pela obra vicária ali na cruz do Calvário. E ela também aponta para o futuro, porque o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele subiu ao céu e nós temos a viva esperança de sermos arrebatados, porque o Senhor Jesus Cristo fez a promessa de vir buscar o que? Aqueles que são seus, buscar a sua igreja. Embora essa passagem ela esteja anunciada nos evangelhos, esse memorial que o Senhor Jesus Cristo ele instrui a igreja, mas em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo ele começa a instruir a respeito desse ato. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue, a nova aliança, derramado com o sangue de Cristo ali na cruz do Calvário. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, esse ato é um ato memorial. Embora, assim como o batismo, houve o que? O desvio da finalidade, do propósito, como nós estudamos, comentamos na aula passada, né? Se criaram que ideias, fatos, da qual não está no relato bíblico. Entre elas nós podemos ver que há uma denominação, né? Principalmente os romanismo, eles tratam esse ato, né? Como
comer a carne e beber o sangue de Cristo. Então, esse ensinamento ele é conhecido como transubstanciação. O que é isso? É que no ato ali da Eucaristia, o pão é transformado na carne e o sangue e o vinho é transformado no sangue. Então, há uma transformação nesse ato, que a pessoa que está participando ali está comendo da carne, está bebendo do sangue de Cristo. Mas isso não é bíblico, essa interpretação, essa ideia, essa instrução, porque nós vemos quando o Senhor Jesus Cristo ele institui esse ato, ele está sentado na mesa. E ele pega o pão, ele pega o cálice, nós vamos ver que aquele ali é simbólico. E no texto que nós lemos aqui, nós vamos ver que é a mesma coisa. Quando você participa da Santa Ceia, então você vai trazer à memória o que Cristo fez para você no passado, o que você se tornou agora no presente e relembra o que leva ao fato futuro da nossa viva esperança. Então esse ensinamento é um ensinamento herético, porque isso é um memorial, isso é simbólico, né? Assim como o batismo tem um simbolismo, tem um propósito, a Santa Ceia a mesma coisa. Outra ideia também, ela veio com a reforma também, não está de acordo com o texto bíblico, está dizendo que no momento que você pega o pão e pega o cálice, né, Jesus se faz presente nesses elementos, tanto no pão como no vinho. Também é outro fato que não é bíblico, porque na verdade a Santa Ceia ela diverge dessa interpretação romanista e também ali do início da Reforma. O pão e o vinho não se transformam em carne e sangue. O pão e o vinho não se convertem fisicamente. Jesus não está nesses elementos. Jesus, contudo, faz presente o quê? Nesse ato, nesse memorial, nessa celebração, estando em comunhão ali com a sua igreja. Porém, ele não está presente nesses elementos, ele está presente na celebração. Então, é isso que nós temos que entender dessa verdade. E qual é o propósito da Santa Ceia? É estar relembrando a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Então, Santa Ceia, né, é uma celebração de vitória. Anunciamos a morte de Cristo. Cristo morreu pelos meus pecados. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, ressurgiu e está à direita do Pai, intercedendo por nós, e ele vem nos buscar. Então nós celebramos o que? A morte de Cristo e a viva esperança do retorno da sua vinda. E também é uma questão que de comunhão. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. No momento do corpo, o corpo ele está presente, o corpo ele está unido ali em união com o seu Senhor, em comunhão um para com os outros. E quem pode participar desse ato? Para participar desse ato, a pessoa tem que examinar a si mesmo. É o que vai dizer o apóstolo Paulo, né? Semelhantemente, né, o homem, né, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma deste pão e bebe desse cálice. Então nós temos que fazer um exame. Como é que está a nossa comunhão com o Senhor? Se temos errado, temos pecado, nós temos que nos arrepender. Temos que nos voltar para Deus, pedir perdão, misericórdia, para participarmos. Porque se estamos andando na prática do pecado, nós não estamos em comunhão com Ele. Então examine o homem a si mesmo, não é os outros. Porque tem aqueles que querem cuidar da vida dos outros, mas nós temos que cuidar da nossa vida. Como anda a nossa vida com Deus? Então, a celebração que exige de quem participa reverência. O texto diz que alguns estão doentes, né? Outros já morreram, outros estão fracos. Por quê? Porque participa, come e bebe, né, de maneira indigna, não discernindo o corpo do Senhor. Então, Deus exige de nós o que? Santidade, uma vida apartada do pecado. Então, a celebração, ela é uma festa que nos mostra que o nosso Redentor, ele vive. E ele virá buscar um dia aqueles que são seus. Jesus disse: olha, eu não tomarei mais o fruto dessa vide, até que eu tome de novo com vocês no reino do meu Pai. Então essa é a Santa Ceia, é o memorial deixado pelo Senhor Jesus Cristo com esses propósitos, com essa finalidade, para que a igreja venha estar recordando tudo aquilo que ele fez para conosco. Então, que Deus vos abençoe, Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade. Deus assim permitindo, fique na paz.